Entrevista com gente que é notícia. Cá entre nós. Apresentação: Roberto Desidério. Alô, amigos do programa Cá Entre Nós, o nosso cordial bom dia. Hoje nós estamos recebendo a pré-candidata a deputada federal, já com o nome confirmado em convenção, Liz Macedo. Liz Macedo é jornalista, articulista, é uma pessoa que conhece já todo o Brasil, conhece parte da Europa, e ela coloca o nome Apreciação do Povo de Juiz de Fora, de Minas, a candidata a deputada federal pelo PTB. Liz Macedo, bom dia. Bom dia, Desidério, obrigado pelo convite. Vamos lá. Ô Liz, eu confesso que eu estou feliz com a sua presença aqui, né? E eu tenho entrevistados aqui muitas pessoas de esquerda, de centro, de direita. Mas você é considerada de ultradireita. Como você se sente com esta denominação de ultradireita? Muito confortável. Confortável? Me sinto muito confortável, fico feliz, porque é sinal de que eu apresento realmente ideias que elas realmente são vistas como ideias impactantes. Dependendo, né, de quem concorda com essas ideias, eu defendo de uma forma outra essas ideias. E para quem quer ver essas ideias efetivadas, precisa de alguém que defenda de uma forma outra. E quem não gosta dessas ideias, eu sou vista de fato como um verdadeiro inimigo. Perfeitamente. Ô Liz, você esteve ou está durante anos na militância política. E você conhece tudo dos bastidores, nominalmente, pessoalmente, nominalmente. Hoje você é uma pessoa que conhece Brasília na palma das mãos, se aventurou à Europa, foi conhecer Londres, conhecer Portugal e voltou com o Brasil com muito mais know-how político, porque você viu coisas naquela parte do mundo que no Brasil é extremamente difícil de se ver, né? O despreendimento do homem público quando se trata de uma oferta do seu conhecimento, do seu intelecto, da sua luta a bem da coletividade. Fala pra gente o porquê você volta da Europa e está assim totalmente dedicada, ou começa a se dedicar agora, a uma campanha política visando o cargo de deputada federal. Eu acredito, Desidério, que no Brasil, por muitos anos, a gente não viu a formação intencional de políticos. Porque a classe política sempre foi formada pelo resto do que sobrou, daquilo que não deu certo. Então a gente colocava nos postos de liderança os piores, ou aqueles menos preparados, ou então aqueles que até eram populares. A gente entendia a política como concurso de popularidade. E aqueles mais espertos que queriam, né, um alpinismo social, viam no meio político uma forma de conseguir realizar isso. Porque o meio de se ganhar dinheiro não é a política, o meio de se ganhar dinheiro é no mercado. Eu falo que quem quer dinheiro, monta uma empresa, vai empreender e mostra toda a sua capacidade ali e vai ter sucesso. Agora, a política ela é um lugar de doação, de entrega, e é um lugar de você, uma vez bem sucedido dentro da sua área do saber, você oferecer esse trabalho para a sociedade. E aí você vai, você se forma, você se prepara. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o presidente da Coca-Cola abrindo mão da cadeira dele para uma pessoa incompetente ou simplesmente para um amigo que ele conhece há muito tempo. Então, o cara tem responsabilidade com a empresa dele, com o dinheiro, com a marca, com aquilo que ele construiu. E nós, povo brasileiro, não fomos ensinados a termos responsabilidade para com o nosso próprio país. E a gente acaba colocando pessoas que não têm a menor preparação para ocupar os cargos de liderança do nosso país. E aí a gente vê o Brasil, esse gigante em potencial, sendo um nanico, até mesmo para o seu próprio povo. Quanto mais no cenário internacional, quando muitas vezes, mesmo oferecendo a matéria-prima e os insumos, dentro do debate, a gente não consegue aparecer com a força que nós de fato temos. Nós somos, né, um gigante que não vai para a academia. Essa é a verdade. E a culpa disso tudo, primeiro, é do povo, porque sai do povo esses líderes, é o povo quem escolhe esses líderes. E depois também desses líderes, que uma vez escolhidos pelo povo, não entendem o papel para o qual eles foram escolhidos. E eles não conseguem criar uma política pública que venha conscientizar essa população.
Porque se conscientizar essa população vai escolher novos líderes, e não esses que hoje estão lá. Perfeitamente. Meus amigos, todos que estão nos assistindo agora sabem muito bem que a Liz, ela milita na política. Nós podemos falar para mais de 15 anos da Liz. Bem mais, né? Do que Bem isso, mais. Né? Minha mãe já me tacava no carro de som em 98, aqui em Juiz de Fora. Em 98. Mas com todo esse processo da Liz inserida no cenário político da cidade, ela tornou-se muito mais conhecida a partir do momento que ela, assim, no caminhão, ela foi para a porta da casa da prefeita e entrou com processo de impeachment na Câmara Municipal, pedindo já o impeachment da prefeita Margarida Salomão com menos de 90 dias de mandato. Ô Liz, fala pra gente como surgiu isso e como você se sente quando você percebeu que a Câmara Municipal recusou a sua solicitação. Na verdade, a Câmara Municipal incorreu em crime da administração pública também, porque existe todo um código de normas que precisam ser obedecidos dentro de uma tramitação de impeachment. E a Câmara Municipal, tendo à frente Juraci Schaefer, também do PT, ou seja, um correligionário da prefeita, ele esquece que ele é representante do povo e ele se sente representante da Margarida Salomão. Então ele pega e desobedece completamente toda a tramitação, contando com a subserviência ou com o acovardamento. Mas foi a plenário Dos demais colegas. Foi a plenário Sim. a pauta, mas ela não foi discutida obedecendo o regimento. Por exemplo, a leitura completa do processo de impeachment não aconteceu. E por que isso é uma coisa crucial? Porque dentro da leitura daria publicidade aos elementos que foram elencados dentro do processo de impeachment. Foram colocados 8 pontos completamente passíveis de serem analisados pela Casa, que deveria apreciar e discutir os pontos. É isso que o regimento coloca. E um desses pontos, especificamente, ele tem uma materialidade não somente de natureza política e que possa ter uma interpretação jurídica. Nós temos um fato concreto, que é quando a prefeita Margarida Salomão coloca para dentro da administração pública, através de nomeação, 3 pessoas que responderam e foram condenadas pelo crime da administração pública. Uma vez que ela faz isso, inclusive uma dessas pessoas continua no cargo público, ela incorre no crime da administração pública. Isso não demanda interpretação, isso é uma questão de olhar e ver. E a Câmara, uma vez que olha e vê e ignora, se torna participante desse crime da administração pública que pode aí ser interpretado sim dessa forma, junto com a prefeita. Então, o PT, de uma forma geral, Desidério, se você me permite aqui, cá entre nós, o PT não demora muito para mostrar suas garras. Muita gente ficou com medo da Margarida, ganhar a eleição e tudo mais. Óbvio que a gente fica muito triste quando a gente vê esse cenário se concretizando na cidade, principalmente quando você tem um posicionamento semelhante ao meu, de anos de luta contra o PT. Só que o PT é o PT. Deu oportunidade para o PT fazer PTzice. É questão de tempo. About time, tic-tac. Foi menos de 3 meses. Então, se nós tivéssemos ali uma força política, uma frente real de liderança política na cidade, alguém que chamasse aquilo no peito para fazer, a Margarida teria sido recordista. Teria sido recordista. E hoje, se a gente tivesse ainda liderança política na cidade, que não a liderança do PT que está organizada e estruturada, ela não estava ali naquele cargo. É uma questão de boa vontade. Hoje eu fico vendo os nossos vereadores, que agora saem da legislatura, para colocarem os seus nomes também à disposição para o pleito de 2022 para deputados. E eu como eleitora, me pergunto, por que eu votaria neles para deputados se eles não servem nem para vereador? O crime está ali. O que eles estão fazendo sobre isso? Um dos vereadores falou para mim, de forma indireta, através de seus vassalos, que nós deveríamos esperar a hora certa, que eu fui precipitada. Essa semana eu fui para a rua com uma plaquinha perguntando quando será a hora certa. Porque, pelo visto, agora também não vai ser, porque eles vão estar em campanha eleitoral, né? Perfeito. Liz, mas você não assume meia-culpa de que faltou, naquele momento, um pouco de cautela para você conversar com os vereadores, gabinete a gabinete, mostrando aquele instrumento, né? Não faltou isso em você, esse amadurecimento naquele momento para que você tivesse êxito nessa questão do impeachment? Com certeza não, Desidério, porque antes da gente entrar no processo de impeachment, a gente estudou o cenário, se essa manobra ela seria viável. E o máximo que a gente ia conseguir fazer era deixar a Margarida atenta para o que iria vir. O que realmente chocou
é que o PT não está acostumado a ter oposição de verdade, porque geralmente eles são oposição. E quando eles são situação, eles geralmente contavam com uma oposição meia boca, mais ou menos a oposição PSDBista. Foi o que aconteceu. Que ali só resmungava. Então, o elemento surpresa foi extremamente importante, principalmente quando a gente, dentro de um mapeamento, nós vimos ali que num primeiro mês de governo da Margarida Salomão, inclusive os parentes dos seus opositores nas urnas já estavam nomeados na prefeitura. Então, até pessoas que se colocaram como candidatos a prefeito em Juiz de Fora, prefeita, né? Tinha aí seu esposo, o primo, o gato, o cachorro, nomeados. Olha, deixa eu te perguntar, se a Liz Macedo, jornalista, mestre em comunicação, viu esse claro crime da administração pública acontecendo diante dos nossos olhos, será que mais nenhum candidato que queria ir ocupar a cadeira da prefeitura viu isso? Será que eles não viram isso? Por que não chamou para si? Por que eles não chegaram junto? Será que não faltou maturidade, não foi para eles? De pegar a ideia de uma garotinha, que foi assim que eles me chamaram na época. Garotinha? E colocar isso no colo? Porque eu falo, liderança também é isso, é você identificar alguém que está fazendo um bom trabalho, às vezes uma coisa que você falhou. E você pegar e falar assim, não, então vamos junto, vamos chegar junto. Se eu tenho ferramenta, se eu tenho instrumento, deixa eu chegar junto. Quem é a oposição à Margarida hoje? Quem? Quem está vindo hoje candidato a deputado federal, deputado estadual, só porque não conseguiu ganhar dela? Ou quem de fato continuamente continua fazendo oposição a ela? E só não fiz mais porque hoje eu tenho as mesmas ferramentas que um cidadão comum. Vamos ver se até 2 de outubro é isso que continua acontecendo, né? Então, vou te fazer uma pergunta, Liz. Você pré-candidata a deputada federal, né? E você bem-sucedida nas urnas, você vai esquecer esta peça, esse pedido de impeachment, ou você retorna com ele? Desidério, no campo das possibilidades, um bom deputado federal, e aí não estou falando com relação à questão eleitoral da minha parte, porque a gente precisa obedecer o prazo da legislação, mas um bom deputado federal, independente de qual estado ele faça parte, ele é representante do seu estado para atender os interesses de toda a nação. Juiz de Fora perdeu uma oportunidade maravilhosa de dar o exemplo, num momento em que a maior parte da população do Brasil estava presa nas mãos dos seus prefeitos. Então, era um momento de mostrar para a população do Brasil que a população unida pode sim, tem efeito para fazer alguma coisa. Hoje eu digo para você, se você tem qualquer tipo de cargo público eletivo, ou seja, uma parte da população te endossa nas suas ações, e você vê que algo grave está acontecendo no seu território, você consegue ficar passivo diante disso? Bom, se eu fosse esses deputados que nós temos aí, eles já estão mostrando que sim. Mas eu penso que pessoas que de fato estão vindo para o embate e querem mudança de verdade, elas irão sim se ocupar do trabalho aos quais elas estão se propondo a fazer, mas elas não irão deixar de cuidar do território primário delas. Então, a forma com que isso possa ser feito ou não, independente se é a situação de Juiz de Fora, isso tudo precisa ser avaliado dentro do campo da prática, para que sim, alguma coisa seja feita. Porque aí existem questões que não dependem, por exemplo, da Câmara. Nós temos um Ministério Público Estadual, um Ministério Público Federal, e aí eu digo, se a prefeita está tranquila com relação à administração dela, ela não vai ter problema algum de nenhuma auditoria acontecer dentro da casa, né? Eu posso entender essa sua resposta, então, o seguinte, que você eleita deputada federal, já não é mais a garotinha que você foi denominada lá por esses pares que você acabou de citar. Você volta com a carga completa? Seria isso? Eu não posso dizer isso, meus advogados irão brigar comigo. Mas dentro do que a legislação me permite dizer, e até o momento que nós estamos vivendo, Desidério, eu digo o seguinte, a garotinha cresceu, né? Só de estar aqui sentada hoje, a garotinha cresceu. Né? E se a gente tiver ferramentas, por que não utilizar para o bem da sociedade, independente de qual seja a matéria, tá? Independente de qual seja a matéria. Perfeitamente. Liz, você é uma bolsonarista de carteirinha. Podemos até dizer que do Brasil, talvez a primeira. Até antes mesmo que a própria Michele. Até mesmo antes que a própria Michele. Você estava lá no PSC mesmo, né? Então, Liz, eu gostaria de saber de você o seguinte. Como todos já via no cenário futuro que a Liz poderia ser candidata a deputada, a prefeita, alguma coisa assim, mas que esperava um posicionamento seu no partido do Bolsonaro, no caso hoje o PL.
O que te levou a ser pré-candidata pelo PTB? Bom, Desidério, como você mesmo disse, eu já tinha vida política antes do bolsonarismo, né? Lá em 2014, ali, trabalhando nos bastidores da política, a gente teve a oportunidade de ver o então deputado Bolsonaro, que na época estava no PSC, dizendo ali as suas ideias, e a gente tinha um político da nossa cidade que era também do PSC, e não quis entrar nessa força, nessa vibe, e ir junto, e o quanto aquilo me frustrou nos bastidores na época, né? Então, assim, eu já tinha vida política independente disso. Eu acredito que o presidente Bolsonaro hoje, ele deixa um legado para nós. Um legado que nos ensina a trabalharmos de forma independente. Infelizmente, o Bolsonaro, ele cria uma onda tão grande que acaba levando coisa boa e coisa ruim também junto com ele. Nós vivemos isso, vivenciamos isso aqui na nossa cidade, por exemplo. Eu não quero ser vista como uma bolsonarista, eu tenho nome, eu sou Liz Macedo, eu sou uma apoiadora do presidente Bolsonaro, eu tenho meus posicionamentos à direita, eu sou cristã, eu admiro o presidente, estou junto com ele nas pautas que eu também acredito. Acredito que ele é um ser humano e assim como eu tem qualidades e defeitos. A minha obrigação é defender aquilo que eu acredito e apoiá-lo enquanto isso ele defender. Só que se amanhã, por exemplo, ele der um pino e quiser ir para outra linha, um beijo, um abraço, um muito obrigada e eu vou continuar aqui. Então, eu quis mostrar essa independência, não somente para as pessoas, mas também para o meu grupo, para que eles tenham a confiança de que nasce uma nova liderança. E uma nova liderança que eles fazem parte. E que nós não estamos escorando a nossa liderança em grupos já existentes. Eles estão fazendo parte de algo que é histórico, eu sou muito nova. Então, hoje, todo mundo que está junto com a gente, eles estão no nascimento de alguma coisa que a gente não sabe ainda o que é. A força disso a gente descobre depois da primeira semana de outubro. Se é uma força pequena, se é uma força média, se é uma força grande, a gente também não sabe, também é uma caixa de surpresa. Mas vai ser uma força. Se for pequena, é uma força pequena, mas já é uma força, já é a consolidação de um projeto que essas pessoas fazem parte. A gente prefere ter algo para chamar de nosso do que a gente estar em algo que é dos outros e a gente também não tem o controle. Porque hoje eu vejo um pouco disso no bolsonarismo, né? O próprio presidente não tem muito controle das coisas que são feitas em nome dele, né? Então, hoje a gente quer pelo menos aquilo que a gente está aqui na fundação fazendo, as pessoas conheçam as nossas bases, as nossas ideias, e a gente vem num alinhamento, o PTB mostra esse alinhamento com as pautas conservadoras e cristãs, e hoje está na base do presidente, sim, mas nós somos pessoas independentes para defender estas ideias. Liz, perfeitamente. Sementes germinam e criam forças. Mas como se deu a sua ida para o PTB? Foi uma conversa direta com o Roberto Jefferson? Como é que foi isso? Você teve conversas com lideranças diretamente em Brasília? Porque você foi muito cortejada pelo União Brasil. E por que você recusou a União Brasil e fez essa escolha? Nós fizemos um trabalho de análise estratégica, né? Eu conheci o Roberto Jefferson no dia que o Lira foi eleito presidente da Câmara. Tive a oportunidade de conversar com ele, tive lá no PTB nacional também. E a escolha partidária, ela realmente foi feita mesmo, de fato, no dia 19 de março, ali no meu aniversário. E nós consideramos N fatores, inclusive o fator liberdade para atuar. Liberdade para falar o que a gente pensa e para construir esse grupo, para chamar de nosso. Para dar orgulho também para a nossa cidade, que foi tão queimada ao longo dos últimos anos, dada os tristes acontecimentos que se passaram por aqui e as fracas representações políticas que nós temos hoje em Juiz de Fora. Eu tive ali algumas conversas também com o pessoal do PL, né, em setembro do ano passado. Eu não gostei do posicionamento que ficou bem claro por parte da diretoria nacional de que existiam pessoas que já estavam ali dentro do partido de forma consolidada há muitos anos e essas pessoas já tinham seus acordos e elas não seriam convidadas a um novo posicionamento. Então, o que eu entendi com isso é que a gente teria um partido rachado recebendo o presidente da República. Isso era horrível, porque você tinha parte do partido indo para lá e parte do partido indo para o outro lado. E o outro lado hoje a gente sabe quem é. Então é muito complicado. Eu não me senti confortável, porque se o próprio presidente da República ia ver o partido rachado, quem é Liz Macedo no cenário? Então a conversa também com a diretoria estadual do PTB foi algo assim determinante.
E dentro de um estudo de análise de cenário, o deputado Braulio Braz também nos recebeu com muito carinho, nos deu uma oportunidade de participarmos da disputa com real chance de chegar lá. Porque isso muda até o nosso ânimo. Se a gente vem disputando sem ter condições dentro da chapa, condições financeiras, sem ter o mínimo necessário, a gente sabe que a gente está só compondo. Mas quando a gente sabe que a gente está dentro de um cenário, que se a gente trabalhar direito e o que depender de nós, e a gente puder fazer com garra e com força, a gente tem capacidade de chegar, isso muda o gás, isso muda o cenário. Então hoje a minha chance de eleição dentro do PTB, ela se torna muito maior do que se eu tivesse ido para um partido grande que me oferecesse o teto do fundo partidário. Hoje eu não preciso de dinheiro, eu preciso de pessoas. Hoje eu preciso de gente que se identifique comigo. Hoje eu sou a minha candidata de mim mesma, a minha pré-candidata de mim mesma, me permita corrigir aqui. Porque hoje, se eu não viesse para esse cenário, eu não saberia o que fazer com o meu voto. Roliça, é muito bacana a sua fala, mas eu vou te fazer uma pergunta agora tão primária, mas é tão primária, mas é necessário fazer para que você possa conversar com todas as pessoas que estão nos ouvindo. Você se sente altamente capacitada para exercer um cargo de deputada federal nesta república hoje, tão sofrida, vilipendiada, tão sem esperança, às vezes até tão sem nexo com a realidade? Me sinto mais do que preparada, Desidério. E eu tomei tempo para isso. Eu fui me preparar não aprendendo a fazer conchavo político, dar bravata em cima de tribuna. Eu fui me preparar realmente nos bastidores. Eu agradeço ao deputado federal pelo Paraná, Diego Garcia, que me permitiu entrar na Câmara Federal, ter trânsito, participar de comissões, entender como é que funciona a estrutura, entender como é que se funciona ali as conversas nos bastidores, nos corredores, como é que se constrói maioria, como se constrói um projeto, como se imputa dano a um projeto que você não quer que ele avance, como é que você realmente atua como parlamentar federal e como você representa o seu estado muito bem, trabalhando para toda a nação e não para criar curral eleitoral. Também a experiência que eu tive no exterior me deu uma oportunidade de entender que o cenário político no Brasil ele é trabalhado completamente errado. A gente pensa que as pessoas, para irem para deputado federal, necessariamente precisam primeiro passar por uma Câmara Municipal, sendo que o trabalho de um vereador é completamente diferente do trabalho de um deputado federal. Uma coisa pode até sim te trazer ali alguma experiência, mas não é a experiência necessária para ocupar esse cargo. A gente tem exemplo na cidade de vereadores que se tornaram deputados federais e o trabalho foi insosso e ainda envergonharam por muitas vezes ao tomar atitudes realmente assim infantis de roubar grupo de WhatsApp de partido até... ouvi isso. Então assim, até realmente promover racha dentro do partido que acabou prejudicando o presidente da República. Perfeito. Então, assim, adiantou passar pela Câmara? Não seria muito melhor buscar o conhecimento necessário para o cargo que estava se propondo? Porque é um vestibular, Desidério. Você quer ser médico, você não estuda para fazer enfermagem, você estuda para fazer medicina. E hoje eu estou vivendo, o fruto de uma experiência que eu tive quando eu estava no Colégio Técnico Universitário, aqui de Juiz de Fora, no antigo CTU. Eu me lembro que 2 meninas ficaram com medo de fazer o vestibular para medicina na federal, porque no ano anterior o ponto de corte estava muito alto, e elas com medo de não passar, e o CTU era conhecido como um colégio que todo mundo que fazia CTU passava na federal, elas não queriam ter a vergonha de não ter passado e ter que tentar de novo no próximo ano. Aí elas fizeram para enfermagem. Quando saiu a nota, elas foram aprovadas para enfermagem, só que elas tinham nota para passar em medicina nos primeiros lugares. Puxa vida. Então, assim, se você se preparou, se você está convicto, vai para aquilo que é seu, vai para aquilo que você quer fazer, vai para aquilo que é o teu sonho, o teu projeto. Hoje eu tenho Juiz de Fora como a minha cidade natal, Minas Gerais como o meu estado de carinho, mas hoje eu me sinto uma brasileira pronta para representar o Brasil, não somente aqui. Hoje eu digo para você, discussões que estão acontecendo no cenário internacional, e eu pude ver isso, sem a presença de um deputado federal representante da comissão parlamentar específica sobre aquele tema. Eu tive em reuniões que as pessoas estavam discutindo a Amazônia e a nossa deputada federal, presidente da Comissão do Meio Ambiente, não sabia disso. Poxa. Então, assim, eu estava lá. Então, assim, eu estava lá. O nosso presidente foi aí humilhado, mentiras sendo ditas no cenário internacional, e cadê esse pessoal para se pronunciar? Ainda que fosse através de tradutores, de uma forma pública. Hoje em dia quem tem que ir para esse embate é o próprio presidente.
E é por isso que o Bolsonaro hoje acumula um desgaste muito grande, porque ele não tinha parlamentares que sabiam falar. Mas postagem na internet o pessoal sabe fazer bem, viajar com ele, eles estão de parabéns, e tirar foto com o Bolsonaro é todo dia. Todo dia. Ô Liz, hoje você está pré-candidata, confirmada já em convenção, mas eu gostaria que você falasse aos nossos internautas qual seria a sua plataforma no possível mandato. Fique à vontade. Olha, obedecendo a legislação mais uma vez, qualquer bom deputado, uma vez que eleito, ele precisa entender as 3 funções principais que ele precisa desenvolver. A primeira é de fiscalizar o executivo. E isso é uma coisa que a nossa Câmara Federal perdeu muito nos últimos tempos. Porque como os deputados se sentiam não representantes do povo, mas representantes do Bolsonaro, eles não souberam articular até situações que o presidente podia estar tendo um posicionamento ali que não era o adequado para o momento. E esse é um momento em que a Câmara, os deputados, eles agem buscando trazer o presidente para dentro da pauta, para dentro da matéria, discussão de temas relevantes para a sociedade, fazer uma fiscalização, às vezes, de um ministério, que às vezes está tendo alguma coisa ali esquisita. Quantas denúncias apareceram sobre o MEC, por exemplo? Quantas denúncias sobre o Ministério da Saúde, por exemplo? E os nossos deputados federais, e aí não estou nem falando da oposição, estou dizendo da própria base, não souberam trabalhar para, tipo assim, ó, isso daqui está errado. Eu vi esse trabalho do deputado Diego Garcia, um trabalho pleno. Um cara que estava lá votando junto com o presidente em todas as pautas, mas que não se furtou ao longo da pandemia. De chamar ministro, de tentar resolver questões, de fazer audiências públicas, de trazer, né, pessoas para dentro da casa. Então, esse é um trabalho altamente necessário. O segundo, participação das comissões. Se eu falar para você, Desidério, que o Brasil é resolvido por poucas pessoas, você não vai acreditar. Como é que surgem as grandes ideias que mudam o Brasil? Dentro das comissões parlamentares especiais que existem dentro da Câmara dos Deputados Federais. Ali se discute o que vai ser a educação para o Brasil de ponta a ponta, o que vai ser a saúde para o Brasil de ponta a ponta. E aí eu pergunto para você, o que o seu deputado federal andou fazendo nas comissões nos últimos anos, você sabe dizer? E aí muita gente não entende por que a esquerda avançou tanto, nem a própria esquerda. Eu tenho assistido uns seminários da esquerda, que eles ficam assim, nossa, eu não consigo entender como dentro de um governo bolsonarista a gente conseguiu avançar na pauta da cultura, aprovar tais e tais e tais coisas. Simples, porque eles têm trabalho dentro da comissão. E é ali que a coisa acontece. A Comissão de Educação, que eu vou dar esse exemplo específico, que eu acredito que seja um ponto que qualquer deputado federal eleito deveria atuar, é para tentar descentralizar a educação no Brasil hoje. Hoje o MEC dá uma diretriz de ponta a ponta para o Brasil na educação, mas a educação da Amazônia é completamente diferente da educação em Juiz de Fora. Ou pelo menos deveria ser. Então você cria um plano engessado, enfia a goela abaixo da sociedade e no final você forma analfabetos funcionais. Você tem as universidades que são verdadeiros feudos, que os reitores estão acima de Deus nas próprias percepções. E eu te pergunto, deputado para falar de denúncia dentro das federais, a gente até tem, mas qual que pautou, chamou no peito uma CPI das universidades? Eu não me lembro. Então esse seria um segundo trabalho interessantíssimo para qualquer deputado federal eleito. E o terceiro, por fim, auxiliar na gestão do orçamento. Porque as emendas parlamentares não podem mais servir para criar curral eleitoral. Nós vemos que foi muito dinheiro entregue em emendas. Tem deputado fazendo campanha de reeleição em cima de emenda. Mas essas emendas não impactaram de fato a vida das pessoas. Hoje nós não precisamos de emenda, nós precisamos de inteiros. Né? A gente vamos falar aqui da nossa cidade. Juiz de Fora nós temos uma cidade esburacada ou remendada. A gente precisa disso. A gente precisa que levantem o chão e que se faça de novo com uma base, com uma estrutura. A gente precisa de bons projetos que tenham início, meio e fim. A gente precisa que as pessoas que hoje ocupam cargos públicos e tenham recursos nas mãos, olhem bons projetos que vão impactar e mudar de fato a realidade da nossa sociedade. Então, essas são plataformas extremamente inteligentes, precisam ser desenvolvidas, e em cima de cada uma dessas plataformas, trazer ideias claras e objetivas para o cidadão comum, mas isso no momento em que as ideias puderem ser discutidas de forma clara. Perfeitamente, Liz. Você fala num momento muito oportuno a situação das emendas parlamentares que não provocaram o impacto do esperado, principalmente as pessoas mais antenadas em política, administração pública. Mas você está falando no momento em que o Congresso Nacional aprova um orçamento secreto que só daqui a 100 anos que poderá discuti-lo, e a gente sabe muito bem que é um orçamento secreto que favorece
a base do governo, distribuindo dinheiro indiscriminadamente, enquanto no momento nós estamos vivendo um Brasil onde a saúde é precária, a educação é precária, a situação da habitação é precária, a situação do transporte é precária. A que você se dá isso? Hoje nós temos uma base do governo bem diferente do que nós, eleitores do presidente Bolsonaro, víamos como base no início de 2019, né? Porque hoje o rosto das pessoas em volta do presidente Bolsonaro mudou bastante. Então hoje essas pessoas, elas estão lutando pelos próprios interesses, não pelos interesses que nós, eleitores do presidente Bolsonaro, gostaríamos. Isso é muito triste para o nosso cenário eleitoral que a gente está vivendo, quando o presidente Bolsonaro é a verdadeira oposição à eleição aí do Lula. E isso nos complica demais. Eu vejo isso até com um pouco de vergonha, Desidério. Porque para mim o pau que dá no Chico, ele também dá no Francisco. E se a gente quer ter coerência e construir algo diferente, a gente não pode fazer subserviência cega e nem fazermos militância tonta. A gente precisa realmente reconhecer onde está certo e aplaudir, onde está errado e apontar. E é onde eu digo, para resolver esse problema, inclusive com esse sigilo de 100 anos, a gente precisa trocar aquele Congresso e colocarmos pessoas que não vai ter o menor problema de dar publicidade e transparência para tudo que está sendo feito dentro da casa. É simplesmente isso. Porque hoje a pergunta é, a quem interessa 100 anos de sigilo? É ao presidente Bolsonaro ou é essa base que está lá com ele? Perfeito, mas 100 anos de sigilo para coisas primordiais. 100 anos de sigilo para tratar do orçamento, que é a primeira coisa que tem que ser transparente para o cidadão comum. Então, Liz, não há uma contradição do comportamento do governo sob o comando do presidente Bolsonaro com a base aliada e até mesmo alguns deputados que se dizem de esquerda se favorecendo desse orçamento secreto? É porque nos últimos 6 meses, infelizmente, Desidério, a gente viu o retorno daqueles que nunca deveriam ter entrado. Essa é a verdade. Esse é um dos problemas do presidente Bolsonaro ter ido para o PL. O PL, como eu disse aqui, um dos motivos de eu não ter ido para lá é que existem deputados que estariam alinhados com as nossas ideias, mas existem outros que já tinham seus interesses particulares e não seriam convidados a mudar esses interesses. Então, hoje, essa base está buscando o interesse dessa linha aqui, que não é a nossa linha. Então, isso é extremamente complicado. Como a gente muda isso? É o povo chegando junto, aprendendo a interpretar cenários, aprendendo a entender que não adianta estar do lado do Bolsonaro, é preciso estar do lado das pautas. Porque o que elegeu o Bolsonaro em 2018? Não foi os olhos azuis dele. O que me fez gostar do Bolsonaro lá em 2014, comigo naquela salinha andando atrás do ex-chefe? Mas por que você não vai com ele? Vamos com o deputado. O que foi que fez a gente querer ir atrás do Bolsonaro ali e irmos juntos e irmos mesmo? Porque ele mostrava um comportamento diferente, não um comportamento igual. Então foi o comportamento, foi a pauta, foi a ideia. E hoje eu vejo muitas pessoas que estão próximas ao Bolsonaro querendo esconder as ideias e usar só o rosto do Bolsonaro. Porque se trouxer as ideias à tona, muitos desses que estão pedindo reeleição vão ser vistos como de fato eles são, papagaios de piratas. Oportunistas. É verdade, né? Ô Liz, agora é o seguinte, vamos voltar aqui para o cenário de fora. O vereador Melo, ele estava até o presente momento como o único candidato a deputado federal mais considerado da direita e também do PTB. Aí entra a Liz Macedo no cenário, consegue aprovação na convenção e hoje é candidata a deputada, pré-candidata a deputada federal. Então eu pergunto, Liz, não é o programa Cá Entre Nós que vai torná-la conhecida? Você é muito conhecida na cidade, uma pessoa muito admirada pela coragem de fazer as coisas que você faz. Ninguém teria coragem de, com menos de 90 dias, ir para a porta da prefeita pedir o impeachment dela. E você fez isso. E você é muito conhecida. Aí eu te pergunto, você acha que você tira a voto do Melo, ganha a voto do Melo, o Melo tira seu voto e você favorece o Melo? É uma pergunta que eu quero fazer justamente para mexer no vespeiro mesmo. Olha, vamos falar do campo das ideias, até por conta dessa questão da legislação que eu estou, como você sabe, Desidério, muitos não estão satisfeitos com a nossa possibilidade de chegarmos aí no dia 16 de agosto, de fato, como candidato. Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Dentro do campo do convencimento das pessoas,
Eu acredito que em algum nível, sim, a gente divida ali uma parte do público. Só que se essa divisão vai ser igual para cada lado, eu não sei dizer. É um cabo de guerra que vai eventualmente acabar acontecendo. Só que é uma questão de percepção das pessoas, né? O que é que Liz representa hoje? O que é que qualquer outra pessoa nesse cenário político representa? O que essa outra pessoa de fato poderia contribuir ou gostaria de contribuir e é público e notório esse conhecimento? Então, como é que essa pessoa está construindo um projeto para chegar nesse objetivo? Essas pessoas vão identificar isso. Agora, quando elas olham para a Liz desde o início ficava indo para Brasília, a Liz foi estudar, eu postava stories tendo mentoria sobre legislação brasileira, fui pagar um professor particular para ensinar a história do Brasil, formação do povo brasileiro, formação da nossa Constituição, e eu me preparei para aquilo que eu estou me colocando. Então eu acredito assim, que é uma questão só das pessoas simplesmente fazerem as suas escolhas. Acredito que ninguém deve ser forçado a nada. Acredito que todo mundo também tem direito à liberdade de colocar seu nome à disposição e usar as estratégias que achar interessante para fazer. É um cenário confortável, vamos colocar assim? Com toda certeza não. Mas eu não vim aqui por conforto mesmo. Conforto eu não teria na frente da casa da Margarida, não é mesmo? Perfeito. Só tornou a disputa interessante. Não, eu falo pra você uma coisa que é bacana. Não é ganhar de WO. Ganhar sem opção é muito fácil, porque você é o que tem. Eu acho que assim, uma coisa que é gostoso é quando assim, tem muita gente, todo mundo ali querendo aquela mesma coisa que você, mas se você consegue chegar lá, você sabe que você chegou porque as pessoas queriam era você e não outra pessoa. Perfeitamente. Liz, eu vou mexer num outro assunto agora, que é muito importante, que é a questão do propósito, tá certo? O propósito. E você já falou exemplo aí do dono da Coca-Cola, que não colocaria um parente, uma coisa toda, mas eu vou te fazer uma pergunta, mais uma vez para mexer no vespeiro. A Liz Macedo, eleita deputada federal, ela está buscando poder, buscando riqueza ou buscando notoriedade? Nenhum dos três. Eu estou buscando cumprir o meu propósito de vida. Eu sou cristã, Desidério, e eu sou cristã da linha calvinista. Eu acredito que Deus já determinou todas as coisas e o nosso papel enquanto estamos aqui é de simplesmente irmos anunciando o reino dele ao longo da nossa experiência de vida nessa terra. E o reino de Deus é um reino de líderes, de embaixadores desse reino maior, desse reino superior. Então nós temos uma obrigação de doação e de serviço. Então eu estarei lá utilizando esse espaço, se Deus permitir, ou agora ou depois, ou daqui a muitos anos, não sabemos, mas para poder desenvolver um papel que é minha obrigação como cristã. E se isso vai ser desta forma ou de outra forma, não é um mandato que vai definir a minha atuação. Tanto que hoje, se você for olhar o que eu faço e o que eu já faço, eu não precisei de um mandato para entrar com o impeachment da Margarida. E ganhar notoriedade, isso é muito complexo, porque você é notado tanto para receber aplausos, quanto também para receber ameaças. Então hoje eu penso assim, que quem entra na política para ser famoso deveria ir na Rede Globo. Buscar ser realmente um grande talento, reconhecido pelo seu talento, pela sua capacidade, habilidade e tudo mais. Porque ali você seria reconhecido pelo seu trabalho e se você tivesse ali algum hater, não seria uma pessoa que quer destruir a tua vida. Já no campo político, quando você tem um hater, o cara te vê de fato como um inimigo. Você corre risco até mesmo de perder a tua própria vida, dependendo de como os calores fiquem. Não é verdade? Então, assim, hoje eu entendo isso como um chamado de vida para mim. É algo que eu já fazia nos bastidores, é algo que eu já fazia quando eu prestava o meu serviço e só vou estar prestando o meu serviço de uma outra forma. Perfeitamente, Liz. Fico satisfeito com a sua resposta. É porque realmente a maioria estão buscando uma bolha de conforto. Uma bolha de conforto, uma zona de conforto, meio de procurar ficar rico. A verdade é isso mesmo. Ô Liz, eu gostaria que você agora, nesse momento, nem se dirigisse a mim não. Se dirigisse ao eleitor que possivelmente poderá votar em você, entendeu? Qual o motivo que ele tem para votar na Liz? Olha, vou colocar para o eleitor de um modo geral, e eu também, não na posição de pré-candidata, eu vou me colocar na posição também de eleitora. Nós precisamos fazer uma autorreflexão esse ano do que nós queremos de fato para o Brasil. Se nós queremos continuar reclamando no período entre eleições, ou se nós iremos usar a eleição desse ano para mudar essa coisa toda. E essa é a realidade. Se o povo ainda vai continuar se sujeitando àquelas políticas eleitoreiras, ou se o povo vai, enfim, buscar alguém que represente as suas ideias.
Se o povo vai continuar vivendo da resmungação ou se, enfim, vai fazer algo com a sua resmungação e procurar pessoas que, de fato, defendam aquilo que essas pessoas acreditam e vá para cima junto com essas pessoas. Porque a gente sabe que o cenário eleitoral é feito de poder econômico de muita gente, poder de influência de tantas outras pessoas, mas o que, de fato, resolve são as pessoas no momento da decisão. Então, no dia 2 de outubro, todos nós estaremos no momento da decisão. E ali no momento da decisão é você e a caixinha. Você e a caixinha vão ter que decidir aquilo que você acredita que é o melhor. Não somente para Juiz de Fora, não somente para Minas Gerais. Se a política é uma reação em cadeia, o que você quer de melhor para o Brasil e em primeira instância para você. Porque são esses caras que estão decidindo o nosso futuro. São esses caras que estão decidindo se a gente vai poder deixar mercado aberto ou não, igreja aberta ou não. São eles que estão decidindo isso na base da canetada. Na mão de quem você quer colocar a caneta? Essa é a pergunta. Perfeitamente. Ulisses, hoje você é a garotinha que cresceu e está pré-candidata. E eleita você será uma autoridade. E a prefeita Margarida é uma autoridade constituída. Você eleita, você, mesmo pedindo impeachment da Margarida, já uma autoridade nacional, você procuraria a prefeita Margarida para auxiliar na administração, sugestões, propostas e até mesmo envio de emendas parlamentares? Desidério, olha que coisa interessante, né? Nós precisamos construir um país. Para construir um país, nós precisamos de trabalhadores. Se até o momento em que as pessoas estão ali ocupando determinadas posições nas instituições públicas, elas representam essas instituições públicas. Uma das minhas picuinhas é que parece que a Margarida não entendeu isso ainda, e nem os seus secretários, que eles representam as instituições e não as próprias vontades. Se eles representam as instituições, nós precisamos procurar as instituições, e as instituições serão procuradas sim. Até porque, eu vou dar um exemplo aqui lá no Campo das Ideias, eu sou técnica em turismo também. Nós temos um centro histórico na nossa cidade, que entre as cidades de Minas, a que menos explora o seu centro histórico é Juiz de Fora. A que menos tem projeto de desenvolvimento, a que menos tem plano paisagístico, a que menos tem plano de desenvolvimento econômico, tanto para o comércio quanto para a atração de turistas. É Juiz de Fora. Porque quando você olha cidades menores ao entorno, até elas têm um planejamento para receber pessoas que querem conhecer aquele saborzinho de Minas, o jeitinho de Minas. Juiz de Fora acaba que não tem jeito de Minas, não tem jeito de Rio. A cidade está sem identidade, está sem cara, está sem personalidade. Uma cidade pioneira, não tem isso sendo trabalhado. E isso tudo pode ser trabalhado a partir dos órgãos também federais, a partir dos órgãos estaduais, através de emendas que sejam bem direcionadas para aquilo que eu já comentei, início, meio e fim. E para que projetos desse tamanho, né, e que deixem aí realmente uma marca positiva na cidade, venha de fato acontecer, a gente precisa do relacionamento entre todos os agentes políticos. Esses agentes precisam entender que as instituições não pertencem a eles, pertencem ao povo brasileiro e ao povo de Juiz de Fora. Se eles não estão à altura do cargo que eles ocupam, e eles irão transformar o balcão de recebimento da população e de pautas do interesse da população num balcão de receber os amigos e os colegas, eles precisam então irem para as salas das suas casas e desocuparem a cadeira de agente do setor público. Perfeitamente, Liz. Ô Liz, você tocou num assunto muito importante, porque o Juiz de Fora tem 16 museus. E nenhum tem bem mais, tem bem mais. Bem mais. Bem mais. Mas catalogado a gente consegue ver nas informações 16. Nenhum funciona. Nós temos agora na Avenida Barão do Rio Branco, em cima do Mergulhão, a casa de Anita Garibaldi, totalmente destruída. E você tocou num ponto muito importante, que nós estamos com o Museu Mariano Procópio, uma obra que já dura 16 anos e ainda não está aberta ao público. E dinheirinho está chegando para lá. E dinheiro chegando. E o Museu Mariano Procópio é um pedaço de unha comparado ao Louvre. Como que uma cidade que arrecada, que tem 700 mil habitantes, não consegue colocar, monitorar por vias de câmeras o Museu Mariano Procópio, evitando assim contratações de pessoal e abrir ao público aquele espaço histórico e cultural? Falta de vontade
falta de vontade política, Desidério. Esse é o grande problema. A coisa pública virou a coisa de fazer dinheiro para os interesses pessoais, dos seus próprios grupos. Desculpa a interrupção, mas eu estou falando o seguinte, estou falando do governo municipal que está omisso, estou falando dos parlamentares federais de fora que estão omissos e falo também do deputado estadual, dos deputados estaduais que estão omissos. Então, a culpa é de todos esse atraso de conhecimento histórico da nossa cidade. Sim, porque a coisa pública virou a coisa de fazer interesse exclusivo de grupos políticos. E o cidadão da cidade também vai ficando acomodado a cada ano, né? O que foi acontecendo comigo parece que é um processo inverso que acontece com algumas pessoas. O povo vai ficando apático, eu vou ficando indignado. O povo vai ficando, deixa pra lá, eu vou ficando assim, não, agora é que eu vou pra cima. Eu acho que tá faltando isso. Nós não vamos conseguir resolver o problema do Brasil, o problema de Minas Gerais ou o problema de Juiz de Fora. Mas nós precisamos começar a dar a nossa contribuição e entregar projetos que tenham início, meio e fim. Aquele hospital ali parado, mas hoje a obra está parada por isso, por aquilo, tem a situação de ter a via férrea, do isso e do aquilo. Por que não viu isso antes? E agora? Tá, mas e daqui para frente? E o que pode ser feito? Não fazem perguntas. E eu sei que essa frase irrita muita gente, mas quem mandou a Universidade Federal Juiz de Fora, entre uma das poucas coisas que me ensinou a fazer, é fazer perguntas. Você quer achar a forma correta? Faça a pergunta correta. Já temos o problema. Como encontramos uma solução? O que é possível ser feito diante deste cenário? Nós precisamos começar a encontrar soluções. E, infelizmente, os problemas beneficiam a muitas pessoas, que não é a população em geral. Perfeitamente. Isso aí eu tenho que endossar, é a pura verdade. E, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Cá Entre Nós. Os senhores ficarão agora com as considerações finais da Liz, que fica à vontade para conversar com o povo de Juiz de Fora e faça então as suas considerações, Liz. Desidério, quero muito agradecer a oportunidade. Cá entre nós, apesar das diferenças, nós sabemos entender que existem também coisas que se assemelham, como o interesse em ver uma sociedade melhor, uma cidade que avança, um Brasil melhor para todos nós. E eu acredito que por mais que a gente possa ter desavenças dentro do campo daquilo que nos é distinto, nós todos devemos aprender a lutar juntos para resolvermos o problema que é comum. Um asfalto com buraco, um hospital que não está bem cuidado, uma educação pública que não educa, uma universidade cheia de denúncias que não são apuradas quando não são sufocadas. Tudo isso prejudica a vida de quem é de direita e de quem é de esquerda. Uma sociedade que não se desenvolve prejudica a vida de quem é branco e de quem é negro. Uma sociedade que está parada no tempo atrapalha o desenvolvimento de pessoas altas e de pessoas baixas. Encontrar na sociedade pessoas que pelo menos estão atentas, que se indignam e que se propõem a fazer alguma coisa, ainda que essa coisa não seja do meu jeito, da minha forma e da minha perspectiva, já é um mérito para a nossa cidade. E eu hoje quero agradecer ao povo juizforano por, de certa forma, seja para gostar ou seja para criticar, identificar em mim essa pessoa que se levanta, que propõe alguma coisa e que também já começa a ir fazendo. Para aqueles que gostam de mim, sigam lá lismacedos.br em todas as minhas redes sociais e vem junto, porque o bondinho está passando, não vamos deixar a oportunidade de passar não. Perfeitamente, Liz. Meus amigos, está aí. Hoje os senhores tiveram a oportunidade de conhecer a Liz Macedo, que em breve, tudo correndo certinho, terá já aí a sua candidatura aprovada e ela virá a campo para solicitar o teu voto. Estuda em Liz Macedo, pesquisa em Liz Macedo e decidam se sim ou não Liz Macedo. O nosso muito obrigado a todos, bom dia Liz, bom dia, muita paz para você, sucesso nas urnas e que Deus te abençoe. Amém.